Então, iniciando a nossa prosa efetiva sobre a Base Nacional Comum Curricular de forma totalmente descomplicada, eu vou falar com vocês sobre o marco histórico. A Base Nacional Comum Curricular, BNCC, ela foi aprovada em dezembro de 2017 e passa a ser uma referência nacional obrigatória para os processos de elaboração de currículos, materiais didáticos, políticas de formação de professores, além de critérios para avaliação em larga escala e até concursos públicos. Porque vai se movimentar, toda essa questão educacional vai se movimentar através do desenvolvimento de competências, que é o que nós vamos falar mais lá para frente. Então, ela vai ser essa referência, passa a ser vista como essa referência. É um documento normativo que define os direitos e objetivos de aprendizagem e desenvolvimento de crianças e jovens e até os adultos, no caso daqueles que não tiveram oportunidade de estudar no tempo devido. Em escolas da educação básica, públicas e privadas de todo o Brasil. Então, não tem essa história de que, eu não concordo, o tempo de discutir, eu sempre falo, o tempo de discutir, de dizer que se você concorda ou não, emitir a sua opinião, contribuir, passou. Agora é o tempo de entender, compreender e aplicar para, no momento devido, fazer a avaliação, quando for aberta essa possibilidade, para discutir os prós e os contras. A BNCC, ela visa garantir a equidade e a igualdade de oportunidades educacionais. Acabou aquela história de que eu tenho uma base comum aqui no Amapá, mas eu tenho uma outra base comum no Acre, eu tenho uma outra base comum em Manaus, e aí... Não, agora a base nacional comum. Tudo que um aluno estudar aqui, ele vai estudar dentro desse contexto da base comum em outro estado da Federação Brasileira. As aprendizagens essenciais, elas são definidas como conhecimentos, habilidades, atitudes, valores e a capacidade de a gente se expressar em competências, através de competências. Então, tudo isso, sendo expresso através de competências que são formatadas, formalizadas, através do desenvolvimento de habilidades. Então, o grupo de habilidades desenvolvidas vão me tornar competente em alguma coisa e aí eu vou manifestar isso através das minhas atitudes, das minhas ações. Pela primeira vez na história, o Brasil tem uma Base Nacional Comum Curricular. E aí eu quero te mostrar aqui um pouco dessa trajetória, de como aconteceu até chegar, para a gente compreender que dentro do contexto histórico da educação, em cada período vinham coisas novas, mas também quero trazer a reflexão para vocês de que todas essas inovações que vieram dentro do cenário da educação brasileira, nós nunca fomos competentes o suficiente para garantir que chegasse efetivamente no chão da sala de aula, no chão da escola. Então a BNCC ela traz esse grande desafio. Então ela traz o desafio da autonomia com o olhar de que essa autonomia permita e garanta que a gente leve até o chão da escola todas essas informações e que lá sejam transformadas em conhecimentos em benefício da construção do processo de formação continual integral do aluno, porque ela traz essa perspectiva da formação integral, tá? Então, em 1549, os jesuítas eles chegam ao Brasil e com eles se cria a primeira escola de ler e escrever. Então, começa aí esse movimento da educação. Em 1759, quando os jesuítas são expulsos do Brasil, aí ocorre a desintegração da instituição pública, que eram essas escolas de ler e escrever, e são publicadas instruções para os professores dos estudos menores, incluindo o ensino de matemática e orientando a ação dos professores para a realização das aulas régias. Em 1824, o artigo 179 da Constituição Política do Império do Brasil, otorgada pelo imperador Dom Pedro I, ela definiu que a instrução primária seria gratuita para todos os cidadãos, dando início à gratuidade do ensino público brasileiro. Entre os cidadãos, lamentavelmente, não estavam incluídos os escravos. Em 1834, o ato adicional número 16, que promoveu alterações na Constituição Política, delegou a responsabilidade da educação infantil e a formação de professores para as províncias. O Império era responsável pelos investimentos na instrução secundária, criando assim o Imperial Colégio Pedro II. Em 1891, a Constituição definiu a laicidade da educação e deixou a gratuidade a juízo dos governos estaduais.
Lamentavelmente, né, essa delegação não surtiu, não trouxe benefícios nenhum, poderíamos dizer assim. Nas constituições estaduais de 1892, poucos estados articularam obrigatoriedade e gratuidade. Apenas São Paulo fez, com a aprovação da Lei do Ensino Público Paulista. Então, desde aí a gente já começa a ver que quando se delegou a responsabilidade da educação para os estados nunca conseguiram fazer a sua tarefa de casa, ou seja, realizar uma educação de efetiva qualidade para as nossas crianças e jovens. E aí contribuindo para que nós tenhamos uma massa significativa de adultos que não conseguiram aprender no tempo devido e que agora precisa ter um olhar para garantir esse direito, que é o direito de ensino e o direito de aprendizagem para todas as pessoas, todos os brasileiros. Em 1934, a educação pública ela foi proclamada como direito dos cidadãos e dever do Estado. Em 1937, na Constituição outorgada pelo Estado Novo, a educação primária ela foi declarada obrigatória e gratuita, mas as obrigações do governo ficaram diluídas. Então, assim, por conta dessa diluição das obrigações do governo, vocês já sabem o que aconteceu, né? No final do governo Vargas, o ministro Gustavo Capanema propôs a lei orgânica do ensino primário, orientando sua oferta gratuita e obrigatória. Em 1946, a Constituição dos Estados Unidos do Brasil praticamente retoma o texto da Constituição de 1934, garantindo recursos vinculados do orçamento da União para cumprir a obrigatoriedade e a gratuidade da educação primária e a sua continuidade nos níveis posteriores de ensino. Em 1961 foi aprovada a primeira Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a Lei 4.024/61. De acordo com essa lei, o ensino primário obrigatório era de 4 anos de duração. Em 1967, a primeira versão da Constituição promulgada sobre o regime militar foi substituída pela Emenda Constitucional número 1. Ao retirar a vinculação de recursos, o ensino passou a ser obrigatório dos 7 aos 14 anos e gratuito nos estabelecimentos públicos. Então, o que aconteceu? Tiraram a vinculação dos recursos, o ensino passou a ser obrigatório de 7 a 14 anos e ficou tudo muito diluído, né? Muito sem resultado. Em 1988, a nova Constituição estabeleceu a gratuidade e a obrigatoriedade do ensino fundamental. O não oferecimento do ensino obrigatório pelo poder público ou sua oferta irregular importaria em responsabilidade da autoridade competente. Foi prevista ainda a progressiva universalização do ensino médio gratuito. Só que não foi feito nenhum trabalho de divulgação efetiva para que todo cidadão brasileiro compreendesse a obrigatoriedade da lei e começasse a exigir a garantia dos seus direitos. Em 88 nós estamos em 2020, olha o tempo que nós temos aí dessa definição, poderíamos dizer. Em 1996 foi sancionada a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a Lei 93/94/96, e aqui ela definiu 2 níveis para a educação. O nível da educação básica, composto pela educação infantil, ensino fundamental e ensino médio, e a educação superior. Foi instituído também o FUNDEF, o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e da Valorização do Magistério. Em 2007, a lei do FUNDEF foi substituída e teve seu alcance ampliado pela Lei 11.494 de 2007, que regulamentou o FUNDEB. Em 2009, a Emenda Constitucional número 59 promoveu alterações no texto da Constituição Federal de 88, com destaque para a definição do dever do Estado para com a educação mediante a garantia da educação básica obrigatória e gratuita dos 4 aos 17 anos. Aqui deixou de ser até aos 14 anos para 17 anos. Assegurada inclusive a sua oferta gratuita para todos os que não tiveram acesso na idade própria, que aí entra a questão da educação de jovens e adultos. Em 2010, surgem as diretrizes curriculares nacionais, normas obrigatórias para a educação básica com o objetivo de orientar o planejamento curricular das escolas e dos sistemas de ensino. Então, vinha com o objetivo de orientar. Em 2014, foi sancionada a Lei 13.005,
que aprova e define o Plano Nacional de Educação. E esse Plano Nacional de Educação, ele é composto por 20 metas, em que, com o olhar de que deverá haver toda uma mobilização, tanto na esfera pública, quanto na esfera particular, quanto na esfera civil, para que essas metas elas sejam alcançadas e, consequentemente, garantam a efetiva melhoria dos resultados aí da educação. E teria 10 anos para que a sua implantação efetiva ocorresse. Em 2017, é sancionada a reforma do ensino médio, que flexibiliza a estrutura dessa etapa de ensino, criando uma parte comum obrigatória a todas as escolas, aí entra a questão da Base Nacional Comum Curricular, e outra parte flexível, que é a parte que vai atender às necessidades e particularidades da região, da comunidade onde a escola está inserida. Também em 2017 é aprovada a Base Nacional Comum Curricular. Então, esse marco histórico, ele nos mostra que muitas coisas foram pensadas, muitas coisas foram transformadas em lei, muitas coisas vieram para a escola, mas não o suficiente para garantir que nós tivéssemos uma educação de efetiva qualidade. Tanto é que no PISA nós temos lá, se eu não me engano, nós estamos na 65ª posição, não me recordo direito. É um resultado muito baixo. E no IDEB também nós trazemos aí resultados muito complexos do ponto de vista das dificuldades e fragilidades. Somos um país que tem o pior resultado em leitura e isso nos movimenta. Temos uns resultados muito ruins nas áreas da matemática, das ciências. Então foi um movimento que não trouxe os resultados esperados. E agora vem a BNCC, a Base Nacional Comum Curricular, com o objetivo exatamente de reverter essa situação e garantir que os alunos tenham acesso ao conhecimento da maneira que eles merecem. Por isso trouxe o termo direito, uma garantia de direito. E agora eu quero falar, ainda dentro dessa perspectiva, dos PCNs da BNCC, como aconteceu esse movimento. As orientações curriculares brasileiras, elas descrevem o lento e progressivo acordo para a construção de um currículo comum para as escolas brasileiras, Os parâmetros curriculares nacionais, PCNs, que são conjuntos de referenciais sobre as concepções que deveriam embasar a educação de crianças e jovens brasileiros, eles ofereciam uma bússola pedagógica para os professores, para os sistemas de ensino, de caráter indutor, mas não obrigatório. Sob a influência da reforma educacional espanhola, propunha pela primeira vez a adoção de temas transversais, estimulando a interdisciplinaridade e a abordagem sobre valores éticos associados aos conteúdos. Então, os parâmetros curriculares eram essa bússola, mas não era obrigatório, Ela era visto como essa bússola pedagógica. Publicada no final dos anos 90 e atualizadas em 2004, as diretrizes curriculares nacionais, que são os DCNs, tinham finalidades distintas dos PCNs, então os objetivos eram diferentes. Ela foi determinada pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional e elas propuseram o conjunto de princípios, fundamentos e procedimentos capazes de orientar as escolas brasileiras na organização, articulação, desenvolvimento e avaliação das suas propostas, dos seus projetos pedagógicos, das suas propostas pedagógicas. Projetavam uma base nacional comum e obrigatória do ponto de vista das orientações e das organizações das escolas, mas não descendo ao nível dos conteúdos, que eram separadas por disciplinas, por componentes curriculares, que é o nome que nós estamos usando agora. Como os PCNs, e nem estabelecendo expectativa de aprendizagem, como acontece na atual BNCC. Então, ela trouxe aí, a vontade, mas não conseguiu fechar esse direito. Entre seus objetivos, destacamos o fortalecimento da autonomia escolar através do seu projeto político-pedagógico. As diretrizes curriculares nacionais elas foram aprimoradas em 2014, ao incluir a educação indígena, quilombola e diferentes modalidades que refletiam a inclusão de todos os brasileiros no sistema educativo. Porém, não foram lidas nem incorporadas no chão da escola e nem no chão da sala de aula. A organização era boa, era viável, interessante, mas não chegou. E por que não chegou? Não chegou exatamente pela forma como essas orientações elas são trabalhadas e elas vão para se chegar até as escolas. E aí começam os grandes conflitos.
alguém querendo impor, alguém querendo mandar, alguém rejeitando, alguém questionando, e o ciribolo está formado. E aí o que acontece? Acontece que os nossos professores, os nossos coordenadores, os nossos diretores estão adoecendo nas escolas porque não conseguem garantir a efetiva implementação dessas diretrizes e não conseguem articular com a sua equipe, que aí entra a trilha 3, que é o trabalho de equipe, para se apropriar efetivamente e garantir que essas diretrizes elas se manifestem no fazer cotidiano da escola. A Base Nacional Comum Curricular ela se diferencia dos PCNs e das DCNs por diversas razões, mas principalmente por focar nos direitos de aprendizagem, de certo modo invertendo a lógica das abordagens anteriores. Enquanto os documentos legais brasileiros procuram estabelecer um sistema educativo que busca a equidade, a garantia de direitos e o respeito às especificidades regionais, a formação de cidadãos críticos e a construção de uma escola democrática, a BNCC assume que esses direitos só se efetivam de verdade se as crianças e adolescentes puderem aprender de fato determinado corpo de conhecimentos. Aqui está a grande diferença. Eu preciso conhecer sim, para eu poder me posicionar, para eu poder fazer as minhas escolhas e reverter situações que não me agradam, certo? E isso só é possível se esses conhecimentos forem explicitados e aferidos por meio de instrumentos de avaliação. Determina que a alfabetização deve ocorrer nos 2 primeiros anos do ensino fundamental e descreve as habilidades a serem desenvolvidas para que se possa considerar as expectativas de aprendizagem concretizadas. Então, ela traz termos como expectativas de aprendizagem, desenvolvimento de habilidades, definição dessas habilidades que devem estar desenvolvidas no final de cada período. Isso vale para todas as disciplinas ou componentes curriculares e todas as etapas de escolaridade. Com isso, será possível aprimorar o sistema brasileiro de avaliação, que se ressentia da falta de um conjunto de itens articulados, e articulares que pudessem ser avaliados da mesma forma, em qualquer lugar do Brasil. Então, acabou isso. Agora, as avaliações elas vão estar pautadas nessa base comum, com essas habilidades comuns que deverão ser trabalhadas pelas escolas. Muitos críticos da BNCC dizem que o documento foi produzido para atender às avaliações padronizadas. Bem, para quem concorda ou não, a BNCC agora é lei e passa a ser uma referência obrigatória para as escolas brasileiras. E nós precisamos nos apropriarmos desses conhecimentos para garantirmos que esses documentos, que essas informações, essas diretrizes efetivamente se concretizem na escola, no chão da sala de aula, na vida dos nossos alunos. O conceito de competências adotados pela BNCC marca a discussão pedagógica e social das últimas décadas e pode ser inferido no texto da LDB. Mas como eu disse anteriormente, até a LDB ela não foi apropriada efetivamente pelas pessoas que trabalham na escola. Quando a gente vai para alguma discussão que a gente fala de artigos da LDB, assim, dá um desconhecimento muito grande por parte disso. Especialmente quando se estabelecem as finalidades gerais do ensino fundamental e do ensino médio. O foco no desenvolvimento de competências tem orientado a maioria dos estados e municípios brasileiros e diferentes países na construção dos seus currículos. É esse também o enfoque adotado nas avaliações internacionais, como o PISA, por exemplo, que é uma avaliação que nós participamos. Ao adotar esse enfoque, a BNCC indica que as decisões pedagógicas devem estar orientadas para o desenvolvimento de competências, por meio da indicação clara do que os alunos devem saber, conhecimentos, habilidades, atitudes e valores, sobretudo, do que eles devem saber fazer. A mobilização desses conhecimentos, dessas habilidades, dessas atitudes e desses valores para resolver demandas da vida cotidiana, do pleno exercício da cidadania e do mundo do trabalho, que isso aqui está lá na Constituição, está lá na LDB, está na Constituição. Tá? A explicitação das competências oferece referências para o fortalecimento de ações que assegurem as aprendizagens essenciais definidas na Base Nacional Comum Curricular, BNCC.